Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários, mais um Devocional 2025 e o tema de hoje é propósito maior que o sofrimento. Leitura é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que palavra. O apóstolo Paulo, ele vem usado por Deus nos dizer que todos os sofrimentos, todas as lutas, tudo que eu e você sofremos até aqui, olha, escute, é leve e momentâneo. Por quê? Porque está, na realidade, produzindo uma glória eterna, muito maior do que se você e eu unimos todas as nossas lutas. Você tem ideia do que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que por mais que pareça que os seus problemas, os meus problemas, que as nossas lutas existam e sejam algo que tem hora que olhemos e venhamos dizer, impossível! Ele está dizendo, é pequena, é leve, é momentânea. Pode parecer algo terrível, insuportável. Ele está dizendo, é pequena, é leve e momentânea. Perto da glória, perto da vitória, perto da eternidade gloriosa, do galardão glorioso eterno que eu e você receberemos de Deus, por termos suportado toda a provação, toda a luta, termos suportado toda a situação e nos mantido na presença do Senhor, buscando o Espírito Santo. Será que você compreende? Ele está te dizendo, me dizendo, não desista. Essa é a palavra. Como Deus falou ali para Josué, agora Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer, esforça-te, tem de bom ânimo, não desanime. Quer dizer, continue, por mais que exista lutas, por mais que exista dificuldades, porque o verdadeiro evangelho não é esse evangelho mequetrefe de Laodiceia que estão ensinando por aí, não. Que agora que você é de Jesus é só vitória, é só milagres, é só conquista, é só prosperidade, é só mansão e cobertura, carrão, avião, helicóptero, fama, sucesso, papo furado. Vai estudar sobre a vida dos discípulos de Jesus, os apóstolos, que viveram a pregação do verdadeiro evangelho na graça, e veja o que eles passaram. Só eles? Não. Vá durante a história, vá durante os séculos, vendo o que os verdadeiros cristãos que enfrentaram o pecado, o mundo e a religiosidade enfrentaram pela verdade. E você verá que o verdadeiro evangelho, ele tem perseguição, ele tem luta, ele tem dificuldade. Muitas pessoas Deus pega e faz como José, permite ser jogado ali no poço seco, ser levado para o Egito, ser colocado como escravo, ser colocado na prisão. Os verdadeiros cristãos que Deus permite ser como os 7.000 que não se dobraram e que tiveram que ser escondidos, preservados por Deus. Há os verdadeiros cristãos que, como Elias, acaba indo parar na caverna para ter ali todo o ensinamento do Espírito, para saírem dali mais forte. Há os verdadeiros cristãos que, assim como Moisés, Deus tira de lugares altos e manda lá para o meio do deserto, no anonimato, para esperar o tempo de Deus, para voltar trazendo a verdade e a libertação. O verdadeiro evangelho, ele é um evangelho que nos produz lágrimas. Nos produz, como diz aqui Paulo, sofrimento e muitas vezes lutas, mas tudo isso é leve e momentâneo perto da glória que há de vir. Então não desista. As lutas são temporárias, mas o propósito eterno, ele é permanente e ele jamais acabará. Paulo, ele jamais negou que havia dores. Paulo jamais negou que havia lutas e problemas. O próprio Cristo disse, neste mundo tereis aflições. Esse evangelho verdadeiro, muitos não querem, mas ele é o real. Queira viver ou não, esse é o real. Mas eu conheço um monte de gente que está vivendo esse evangelhozinho light e só vitória, vitória, vitória. Vamos ver no final. Vamos ver na hora do acerto de contas. Vamos ver ali no dia do tribunal de Cristo.
se fizeram o que tinham que fazer, indo pelo caminho que deveriam ir. Porque quando Jonas, ele desobedeceu a Deus e pegou um caminho diferente daquele que Deus queria que ele fosse, ele estava ali no fundo do barco dormindo. A tempestade estava explodindo pro lado de fora e o bonitão lá dormindo. Ele achou que estava tudo beleza. Será que você entende que há muita gente que está indo pelo caminho contrário da vontade de Deus e estão dormindo, vivendo um sonho? Um sonho terreno, um sonho humano, um sonho carnal, mas no final, quando acordarem, verão que a ira de Deus está acesa contra eles e verão a tempestade que estará à volta deles. Por quê? Porque não fizeram o propósito conforme a vontade de Deus. Então, viva a vontade de Deus. E por mais que a luta venha, por mais que você esteja em um momento em que o Senhor está te provando, tudo isso é sofrimento leve e momentâneo, disse Paulo, perto daquilo que o Senhor há de te dar, me dar na eternidade. Deixa eu ler para você o que eu coloquei aqui no nosso livro devocional. As lutas são temporárias, mas o propósito eterno é permanente. Paulo não negava as dores, mas as comparava com a glória que viria. Viver com os olhos no eterno nos ajuda a passar pelas crises sem perder a esperança. Quando enxergamos o propósito, o peso da luta diminui e a glória futura ganha destaque. Aleluia! Se você olhar para os problemas, você viverá problemas. Mas se você olhar para Cristo, você viverá a vitória. Olha uma pergunta para você refletir. Você tem olhado mais para o peso das lutas ou para a glória que virá em Cristo? Pense nisso. Nós vamos orar neste momento, mas antes da oração, convidar você, agora é hora daquele joinha abençoado. Vai lá, se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito, aciona os sininhos para receber a notificação de novos vídeos e deixa aqui embaixo um comentário, seu nome, um pedido de oração e compartilha esse devocional com o maior número possível de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, tá bom? Vamos orar juntos? Repita assim comigo, Senhor, ajuda-me a enxergar o propósito eterno em meio ao sofrimento, que em meio às lutas, em meio aos problemas, nós possamos, assim como Pedro, em meio àquela tempestade, Senhor, olhar só para Ti. Porque quando ele só olhou para o Senhor, ele andou sobre as águas. O problema foi quando ele quis olhar para o problema, para o vento. Aí ele começou a afundar. Não permita que os nossos olhares se desviem para os problemas, para as lutas, para as perseguições, mas que possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Unge esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, essa criança, esse senhor, essa senhora, esse pai, essa mãe, esse cristão. Unge agora cada um daqueles, Pai, que estejam nesse momento comigo orando e dizendo, Pai, eu não suporto mais a luta. Que o Senhor faça, conforme diz a Tua palavra, que aqueles que vêm ao Senhor, ó meu Rei, o Senhor venha aliviar, que o Senhor venha tirar o peso, o jugo, que o Senhor venha fortalecer, que a bênção do Senhor agora venha sobre cada um dos que oram comigo e que o nome do Senhor possa ser glorificado e todos saibam que ainda há profetas do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha! Olha, você está no propósito de ler a Bíblia em um ano? Então hoje, Obadias capítulo 1 e Jonas capítulo 1 a 4, tá bom? E assim cumprimos o nosso propósito de hoje. Amanhã eu volto com mais um devocional Bom Dia com Jesus, a partir das 5 horas da manhã. E você não pode ficar de fora. Convida os amigos, a família, convida todo mundo e esteja comigo, tá bom? Até lá, tchau!